Galera, seguinte, vocês viram meu vídeo hoje mais cedo sobre a situação do CT do Santos. CT que agora, segundo matéria, a tribuna vai a leilão depois de uma matéria que a própria gestão do Santos, no início de 2024, publicou oficialmente no site do clube dizendo que o Santos exercia o direito de compra do CT. Um ano e meio depois, a gente é surpreendido com essa notícia. Eu repercuti essa notícia aqui hoje no canal, muita gente comentou, e então o Santos Futebol Clube, através do gerente de comunicação, Márcio Calves, entrou em contato comigo para dar um outro ponto. Me pediu para que eu conversasse hoje com o Júnior Bozella, que, segundo o Santos, participou desse processo desde o início, está participando, então tem mais o que acrescentar aqui com relação ao futuro do CT Pelé. Se o Santos vai perder, se o Santos não vai perder, quero muito ouvi-lo. Júnior Bozella, ex-deputado federal, que bom, vamos conversar com ele se ele ocupa algum cargo, etc e tal também sobre isso, então já vou chamá-lo aqui na tela. Vamos lá, muito prazer, Júnior, deputado, ex-deputado, mas te chamarei de deputado, né? A gente sempre chama educadamente pelo último cargo que a pessoa ocupou. Obrigado por ter disponibilizado o seu tempo. Bom, enfim, o Santos Futebol Clube me procurou para a gente tentar esclarecer essa questão com relação ao CT e eu não soube te apresentar. Você se autodenomina assessor da gestão? O que hoje você tem junto ao Santos Futebol Clube para ser escolhido pelo próprio clube para falar em nome do clube aqui numa entrevista? Primeiro, um prazer te ouvir, falar com teus ouvintes. Sempre é um canal importante para esclarecer todos os fatos, né? Sem distorções. E apesar de ser gravada a entrevista, a gente tem um compromisso aqui público de que ela vai na íntegra, né? Sem nenhum tipo de corte, até para a gente não ficar refém de nenhuma distorção, fake news, coisa no sentido que não é o teu caso, né? Mas a gente sabe que acontece, né, com os veículos de comunicação, enfim, com os influencers e coisa do gênero. Então, agradecer a tua lisura no processo e dizer que, além de exercer minha atividade política, eu, no Santos Futebol Clube, estou no meu 7º mandato de conselheiro, né, sou atual conselheiro nesse triênio, e também por deliberação do presidente Marcelo Teixeira, né. Oi, cortou? Não, tá indo, pode ir, tô te ouvindo. Entrou uma ligação aqui, te peço desculpa. E por deliberação, né, do presidente Marcelo Teixeira, a convite do presidente Marcelo Teixeira, eu ocupo a função de assessor especial da presidência. E nesse caso, né, com relação à aquisição esse cargo, ele está no organograma do clube? Esse cargo, ele é estatutário? Só para eu entender, você recebe alguma coisa por esse cargo? Você tem salário? Como é que funciona, para eu entender? Todos os cargos que eu ocupei historicamente no Santos, seja de conselheiro, seja de diretor das escolas de futebol Meninos da Vila, na gestão do Luiz Álvaro de Oliveira, né? Meu pai foi diretor de futebol profissional, né? E na gestão do Aguiar, e depois, né, na gestão do presidente Marcelo, e no início dos anos 2000, e eu atualmente, na posição que eu ocupo, né, oficialmente determinado pelo Executivo, junto ao Conselho Deliberativo, totalmente voluntário, né, não tem nenhum tipo de remuneração. Então o Santos para a gente sempre foi uma causa, na história da minha família sempre foi uma causa, e o que a gente puder contribuir... Mas, Júnior, assim, ninguém trabalha de graça, né? Assim, todo mundo tem um interesse por trás, assim, já, né, ajudar o clube. Você, por exemplo, é um político, ex-deputado, que inclusive é associado aí ao... Qual é o seu partido? União Brasil, certo? União Brasil. Agora eu tô no Podemos, mas vamos lá. Não, mas assim, eu quero entender. Eu quero entender mas porque... eu tô à disposição, assim, não, eu quero entender porque assim, você quer saber da história do CT Pelé ou você quer saber das minhas ocupações políticas? Não, eu quero entender se você está se utilizando do clube para ter alguma pretensão política. Eu sou conselheiro eleito do clube. Eu tenho legitimidade para falar em nome do clube e sou, a convite do presidente Marcelo Teixeira, oficiado pelo Conselho Deliberativo, assessor especial da presidência. Então eu tenho total legitimidade para falar em nome do clube. O Conselho Deliberativo oficializou uma pessoa
para ser assessor da presidência, ou seja, eles entenderam que... A convite do presidente Marcelo Teixeira tem um ofício determinando a ocupação da assessoria especial da presidência. Isso tem documento com o... Tem documento. Tá. Sem dúvida. Bom, tudo bem então, porque eu não encontrei no estatuto nenhuma... Mas isso te incomoda de alguma coisa? Não me incomoda. Inclusive na questão que envolve a área do CTRP, entre outros feitos que eu tenho feito diariamente a favor do clube. Na condição de conselheiro, de assessor especial da presidência, enquanto diretor das escolas de futebol Meninos da Vila, se você pegar o histórico da época do trabalho que eu realizei, nós revitalizamos o departamento, arrecadamos mais de 3 milhões de reais, recuperamos contratos perdidos, entregamos mais de 100 novas escolas, inclusive no exterior, internacionalmente, no Japão, nos Estados Unidos, no Paraguai. Audiências junto com o Luiz Álvaro Oliveira, com o presidente da Conmebol na época, quando o Santos disputava as finais da Libertadores da América. Então, assim, eu tenho um histórico de vida no Santos Futebol Clube. Sou sócio do Santos desde o Canal C. Meu filho, com 1 ano de idade, é sócio do Santos. Comprei cadeira cativa para ele. Então, assim, além de eu contribuir no dia a dia com a minha participação política, sem absolutamente o Santos cobrir zero custo das minhas viagens, das minhas idas a Brasília, etc., para tratar de assuntos do Santos Futebol Clube, eu contribuo enquanto sócio, enquanto dono de cadeira cativa, meu pai enquanto dono de cadeira cativa, meu filho com 1 ano de idade enquanto dono de cadeira cativa. Então a gente não utiliza o Santos como você tentou insinuar agora nesse... Eu não tentei insinuar. Eu não tentei insinuar absolutamente nada. Eu estou te perguntando... Esse tipo de contexto, de jornalista, eu estou acostumado. Até porque eu, na condição de deputado federal, eu lidei com todo tipo de jornalista. Jornalista bom, competente. Eu nem sei qual é a tua formação. Você é jornalista de carreira? Sou jornalista formado. Então é importante a gente saber, né? Não, é importante a gente ver também que não, e é importante. O jornalismo contribui. Não, Por mais que você queira trazer lisura e transparência, você não pode tentar dar uma conotação pejorativa da forma como você iniciou a conversa. É muito importante também que o público esteja assistindo. Não, você vai deixar eu falar, porque eu preciso te perguntar, a gente precisa conversar. Eu só quero esclarecer, eu só estou te falando isso, e eu só alterei um pouco o tom, justamente para a gente voltar a conversa para o trilho. E dar sequência nela com naturalidade e com respeito. Não, então, com reciprocidade. O torcedor precisa. Aí dar sequência, vamos. O torcedor não tem dificuldade nenhuma. O torcor precisa entender. Eu não sou refém de rede social. Não sou refém de internet. Isso aqui não é para mim. Isso aqui não é para mim, é para o torcedor. Eu quero que o torcedor entenda quem está dando. Quem é a pessoa que. Não. É que você ganhava like, engajamento fazendo vazamento de contrato do Santos. Meu trabalho é justamente informar o sócio. Isso depõe contra a instituição. Mas eu não trabalho para o Santos. Eu não trabalho para o Santos. Pessoas com o teu perfil, deixa eu te falar, pessoas com o teu perfil, quando vão na internet e destroem a instituição, ou tentam denegrir a instituição por cunho político, ou sei lá qual outro interesse, diferente do meu... Você é político, você é deputado, você está usando o Santos para quê? De contratação de jogador. A rede social, infelizmente, hoje... ela é um universo sem lei. E todo um cara que veste o boné do Santos, que eu nem sei se tu é santista, não sei nem se tu é sócio do Santos, sai falando um monte de asneira em nome do Santos, da instituição, você atrapalha o desenvolvimento do clube. Então é importante fazer essa observação. É importante. Se a gente vai para a arquibancada, como eu vivo o Santos desde que eu nasci, eu quero o bem do Santos, eu não estou aqui para distorcer, Você quer o bem do Santos ou você quer usar a imagem do Santos para ganhar cargo político? Você quer o bem do Santos, você quer utilizar a imagem do Santos e... você que está insinuando, você que está insinuando. Eu te perguntei se você é pago, se você não é, eu fiz uma pergunta. Eu estou aqui conversando com você, para esclarecer uma fake news que você já abriu no teu programa falando. Qual a fake news? Qual a fake news? Vai perder a área. Quem te falou que o Santos vai perder a área? Eu não falei que o Santos vai perder. A minha informação não é essa. Eu falei que se abriu um processo de leilão. Depois do Santos dizer que exerceu o direito de compra. Não vamos fazer. Se tu não quer fazer, não vamos fazer. Ou a gente vai tratar dentro de uma linha jornalística de respeito e responsabilidade mútua. Eu te respeito, tu me respeita. Onde eu te desrespeitei, deputado? Qual foi o meu desrespeito com relação a... Ainda bem que tá gravado aí, né? Não sou eu que preciso falar. Qual o seu meu desrespeito? Eu te fiz uma pergunta. Se perguntar incomoda, então não sei por que o senhor aceitou. Não é perguntar e incomodar. Você já vem com um tom pejorativo, maculando. A tua abertura, eu consegui assistir 40 segundos só.
Não consegui nem dar sequência. Porque É claro, porque... aos interesses. É tão nocivo aos interesses do Santos. Aos interesses do Santos ou aos seus interesses? Eu faço questão de vir aqui. Aos interesses do Santos ou aos seus interesses? Tu não quer, do jeito que tu tá. Por que, meu? Tu tá me acusando? Não tô te acusando, eu estou te perguntando. Uma pergunta tem interrogação. E pergunta. Bom, eu acho que o senhor é analfabeto de não saber diferenciar a afirmação de pergunta. Você tá me acusando. Eu estou te perguntando. Você tá me acusando. É uma pergunta. Então me processa. Então me processa. Então me processa, porque eu estou te perguntando. Qualquer juiz vai ver que isso aqui foi uma pergunta. Falar, eu não perderia 1 milésimo do meu segundo para te processar. Porque você não te processar? Torcedor santista. Posso falar? O Santos, para mim, não muda absolutamente nada na minha vida. Eu tenho uma vida extremamente estabelecida, constituída de conquistas, de vitória. Fui vereador, deputado estadual, deputado federal, secretário municipal, superintendente da Fundação Nacional de Saúde. Eu sou empresário, sou vice-presidente nacional de partido, presidente estadual do maior partido do país. Eu tenho uma ficha de serviço prestado na República. E no Santos, eu estou para colaborar, para contribuir. Diferente do que você está tentando insinuar, não tem interesse político. Eu estou te perguntando, bastava me responder, simples. Se o senhor... Você devia estar feliz que uma pessoa que nem eu, que tenho trânsito em Brasília e estou resolvendo a história do CT Pelé, junto com o presidente Marcelo Teixeira, você devia estar ressaltando, enaltecendo, de forma respeitosa, não de forma caluniosa, como você tenta fazer. Caluniosa, cara, que calúnia, eu te fiz uma pergunta. Mas já cortou a mão pela raiz, irmão, tá respondida a tua pergunta? Tá respondido, vamos em frente, então. Vamos falar sobre... Vamos para a próxima. Vamos falar sobre o CT. Qual que é a fake news que eu soltei aqui? Não, eu quero saber, eu quero falar do CT. Exatamente, qual a fake news sobre o CT que eu falei aqui? O torcedor santista do CT. Claro, fica à vontade, esclareça para o torcedor do Santista com relação ao CT, explique a sua relação com essa história, como você entrou nesse aspecto, como que você hoje, o que você resolve, qual que é o seu poder para trazer essa questão, que está uma questão insolúvel durante muitos anos. O Santos utiliza o CT Pelé desde 96 pela União. Como que isso vai ser resolvido? O Santos soltou uma nota em janeiro de 24 dizendo que havia exercido um direito de compra. Isso é fake news, não é? É verdade. É verdade. Como hoje saiu uma matéria na Tribuna, também não é matéria minha, dizendo que o CT irá a leilão a pedido da SPU. É fake news? Não é. É uma vitória, uma conquista. Então, explique o processo para o torcedor, por gentileza. Então, não tem fake news. É que você, que é mal informado, já coloca num tom, né, de distorção, como se tivesse alguma coisa equivocada. Não tem nada equivocado. É o rito do processo legal, é todo esse. E a minha participação no processo, não só a minha, do presidente Marcelo Teixeira, né, foi justamente ao herdar esse abacaxi, né, das gestões passadas, e a gente não tem por hábito aqui o costume de ficar olhando no retrovisor e ficar acusando. A nossa obrigação aqui é olhar para frente e resolver os problemas. E pontualmente falando desse problema, o Santos estava numa Série B, não tinha cota de televisão, não tinha cota de patrocínio, né, o time totalmente arrebentado, e quando a gente assume a gestão, o presidente Marcelo, a primeira coisa que vem, que cai no colo, é o leilão do CT Pelé. O Santos, como você bem falou, ocupa essa área da União há 30 anos. E por culpa de presidentes e de gestores do passado, o Santos não cumpriu as obrigações sociais e estava ocupando, está ainda, de forma irregular, essa área. Tanto que ela vai a leilão, e o Santos fez a opção de compra no processo, no devido processo legal, quando estabelecido o leilão. E o que nós iniciamos o trabalho logo antes mesmo do presidente Marcelo Teixeira tomar posse? Fomos a Brasília, conversar com todos os agentes políticos estabelecidos, Geraldo Alckmin, isso é público, tem matéria, tem publicações, isso não é fake news, para entender o contexto. O ministro dos Esportes, o Fufuca, que foi deputado federal comigo, meu amigo pessoal, me recebeu no ministério e automaticamente já fez a interlocução com a SPU, fazendo toda a articulação política do ministério a nosso pedido, para que ajudasse o Santos na construção e no entendimento desse contexto, porque o Santos não poderia, naquele instante, arcar com a despesa. O Santos iniciando uma Série B, tendo que priorizar o futebol, contratar jogador, o Santos não poderia dispor de 70 milhões de reais, não tinha nem como imaginar algo nesse sentido, para poder adquirir o CT Pelé. Então foi aonde a nossa articulação política com o Ministério, com a SPU,
né, com a Caixa Econômica Federal, foram meses e meses de entendimento, intensificando reuniões, para que o Santos pudesse buscar uma linha de crédito, e a gente costurando isso em Brasília, esperando, postergando ao máximo o leilão, porque não poderia o Santos ir a um leilão sem estar devidamente, né, salvaguardado, com a linha de crédito, né, com todas as exigências legais que o processo, né, exige para que o Santos possa efetivamente adquirir essa área. Então, tudo isso foi costurado ao longo desses meses. Então, essa é a nossa participação. Eu posso me estender, se você quiser. Não, fica à vontade. Alguma coisa, pode seguir. Você pode perguntar também. É que o contexto, a linha do tempo, ela é longa. Não foi só isso. Fica absolutamente à vontade. Então, vamos lá. Então, toda essa construção foi feita no sentido, né, de salvaguardar e proteger o Santos para que quando essa área, quando pudesse o leilão ser publicado, o Santos estivesse seguro e fazer disso uma conquista importante, né, para a instituição, que é centenária. E quando eu falo que nós vamos passar, não é os gestores, nós vamos passar em vida. O Santos vai ficar 100, 200, 300, 400, 500 anos, todos nós vamos morrer um dia. E isso aí é uma herança que vai se perpetuar, é um legado eterno para a história do Santos Futebol Clube. O Santos é futebol. O Santos não tem piscina, não tem natação, não tem basquete, não tem voleibol. Então, você ter o seu treinamento, né, salvaguardado, é uma conquista, ser adquirido pelo Santos, independentemente da gestão. Eu não estou aqui para criticar quem errou, não. Acho que os caras lesaram o Santos no passado. Um monte de gente lesou o Santos no passado. Eu não preciso ficar aqui fazendo crítica a ninguém, não. O que nos compete agora é a partir de que ano que o Santos deixou de cumprir com os... Você sabe? Reestabelecer a ordem e colocar os pingos nos is. Você sabe a partir de que ano que o Santos deixou de cumprir? Se você buscar o histórico, você vai descobrir quem foi os presidentes que não cumpriram com as obrigações sociais. E eu não vou aqui ficar dando nome aos bois. Compete você, faz o jornalismo, vai buscar, vai estudar, você vai ver quem foi que não cumpriu as obrigações sociais. O que compete é falar daqui para frente, sem olhar no retrovisor. Nós reorganizamos o processo, ganhamos o tempo necessário para que pudesse organizar o processo e permitir, então, que o Santos, uma vez a portaria fosse publicada, e agora, nos próximos dias, o edital será publicado para que o Santos esteja organizado para, em definitivo... Você já tem uma ideia do quanto vai custar e do... Esse processo já está estabelecido. É um laudo que foi feito pela própria SPU, fazendo a avaliação da área em 71 milhões de reais, e obviamente que você tem os benefícios que foram feitos aqui dentro do CTR Pelé ao longo dos anos. Diga-se de passagem que todos os pregos que tem aqui na parede foram construídos nas gestões do presidente Marcelo Teixeira. E pós-gestão do presidente Marcelo Teixeira, nenhum prego foi acrescentado aqui no CTR Pelé. Por isso que o Santos ficou com as suas estruturas obsoletas ao passar dos anos e praticamente parou no tempo. E a nossa obrigação agora justamente é restabelecer todo esse contexto. Então, quando foram feitas aqui o hotel, o CEPRAF, todas as benfeitorias, ela tem um custo no processo que vai diminuir em torno de 8 milhões e meio de reais. Para ser mais preciso, 8 milhões e 260 reais. Então, a área que é de 71, você subtrai para menos 8 milhões e 260 das benfeitorias, é o valor que o Santos vai arrecadar no leão, onde o Santos tem a prioridade de compra. Certo, então o Santos tem prioridade total de compra, você garante que o Santos não tem a menor possibilidade de perder a licitação nesse processo de leilão. O Santos vai ter a prioridade a partir dessas negociações que vocês vêm tendo desde o início do ano passado. Vocês estão seguros, então, que não existe a menor chance de o CTR Pelé amanhã ou depois ser vendido para um... O Santos só não perdeu essa área graças à gestão do presidente Marcelo Teixeira e graças à nossa articulação política lá em Brasília. Certo, mas e daqui para frente? Ex-deputado, como você quiser. Mas e daqui para frente? Oi? E daqui para frente, o Santos corre algum risco de perder essa área a partir do aberto processo de leilão? Vamos eleger em tópicos. 1, o Santos se organizou do ponto de vista financeiro. 2, o Santos ganhou o tempo necessário. 3, o Santos organizou a parte legal para estar blindado, preservado. 4, pela relação política, essa área poderia ter sido retomada a qualquer momento que ela tem apontamento no Ministério Público. Então, todas essas construções elas foram feitas a quatro mãos, sem alarde, sem ficar divulgando. Agora que saiu a publicação da portaria, com o Santos devidamente confortável, quando vier o edital, a publicação, o Santos com a prioridade de compra, E obviamente que o Santos é um patrimônio do futebol mundial. Quem quiser
participar do certame, participar do leilão, vai enfrentar uma série de dificuldades por todo o contexto, né, que envolve essa área onde o Santos se articulou do ponto de vista político para blindar todo o processo. Entendi. Então, tudo que compete à gestão, que compete aos responsáveis atuais pelo o desenvolvimento do Santos Futebol Clube, que, volto a repetir, que é uma instituição centenária, tudo foi feito. Então, o respeito que faltou no passado, que era o básico que tinha que ter sido feito, o Santos jamais poderia estar irregular nessa área. E tem um agravante. E nós fomos no Palácio do Planalto, está nas minhas redes sociais. Eu tive conversas, né, com a ministra Gleisi, com o secretário nacional siciliano, foi buscada uma interlocução com o presidente da República, e infelizmente o próprio Ministério, a própria SPU apontou que nada poderia ser feito com relação à renovação da concessão por 30 anos, que nós tentamos, inclusive, a doação da área também que nós tentamos, nada poderia ser mais, além do leilão, mais efetuado, em função justamente das irregularidades que o Santos foi acometido no passado, culpa de gestores irresponsáveis. Então, basicamente, o processo é esse. Então, o que foi feito até aqui foi esgotar todas as possibilidades. E me fala uma coisa. Na mais alta esfera de poder da República. Uma vez avaliado, aí você falou em 71 milhões... Já tinha sido feito na gestão passada, né? Essa avaliação e o processo de leilão também. Esse pagamento, você sabe o modo, ele tem que ser à vista, tem que ser... O clube pode apresentar um modo de parcelamento, você tem conhecimento sobre isso? 10% você paga no leilão e os outros 90% você paga 60 dias após o certame. Isso vai estar no edital. Entendi. De publicação, que ainda não foi publicado o edital. O que saiu foi a portaria. E o Jornal A Tribuna hoje fez uma matéria, se eu só me engano foi o Jornal A Tribuna, né, dizendo da portaria que foi publicada para agora ter a publicação do edital. Perfeito, eu acho que está esclarecido, eu acho que então o santista como um todo fica um pouco mais aliviado, tendo em vista alguém que participou desse processo, tendo cargo ou não no clube, mas que está ao lado do presidente Marcelo Teixeira e é condecorado pelo Conselho Deliberativo, como você mesmo apontou, dizendo que hoje, praticamente deixando claro que hoje não há a menor possibilidade para que o Santos perder esse CT, embora abra-se um leilão e que quem quiser participar desse edital, desse leilão, vai ter dificuldade em concorrer com o Santos Futebol Clube. Não há possibilidade graças a uma construção muito bem desenvolvida pela gestão atual, né? Agora, deve ter um monte de gente torcendo aí contra, né? Para que exista possibilidades, etc. Na verdade, tudo que compete à atual gestão foi feito para blindar o processo. E com certeza vai ser uma vitória importante para o desenvolvimento do clube. E se for assim, será elogiado aqui nesse canal. Eu acredito que por toda a mídia santista, porque... Tem que torcer, né? Tem que torcer e ajudar. Acho que torcer e ajudar. E quanto menos fazer alarde com relação a esse assunto, melhor porque não nos interessa, né, fazer sensacionalismo em cima do assunto tão delicado para a história e o desenvolvimento do clube. É espinhoso. Eu nem acho que vale a pena ficar dando tanto alarde, tanta luz para cego. Acho que nem vale a pena. Por isso que eu tô te entrevistando, porque se fosse sensacionalismo eu não te entrevistaria. Você, Rodolfo, enquanto santista, né, deve estar entendendo o que eu estou falando para o teu público. Né? Todos nós santistas, né, enquanto a gente não fechar, não concluir esse processo, seria inteligente, né, da nossa parte fazer o menos de sensacionalismo possível com relação a esse assunto. Até porque o interesse é coletivo. O interesse é coletivo. O interesse não é seu, não é meu, não é dos ex-presidentes, não é do atual, nem do futuro. O interesse é da instituição, é do Santos Futebol Clube. O Santos precisa de patrimônio, muito diferente do que foi dito pelo Neymar Pai recentemente numa coletiva ao lado do Marcelo Teixeira, que diz que o Santos precisava de receita e que não de patrimônio. Eu discordo, eu acho que o Santos precisa de patrimônio. O CTR Pelé é muito importante para o Santos, como é a Vila Belmiro, como o CT Meninos da Vila, que embora esteja naquela condição, é uma área nobre de Santos, enfim. Que assim continue sendo, que o CTR Pelé passe e a gente acabe com essa discussão de uma hora por todas e ele passe a pertencer de uma vez por todas pelo Santos Futebol Clube. Eu agradeço a tua participação aqui, que se quiser deixar mais algum comunicado, recado, tá aberto aí para você.
Só agradecer, e o aconselhamento que eu dou para toda a nação santista é justamente para que a gente tome o devido cuidado para proteger ao máximo as instituições. Ninguém aqui quer ser melhor do que ninguém, nada nesse sentido. Se hoje a gente está contribuindo, está colaborando, amanhã outros estarão. E tomara que aqueles que estejam no futuro sejam totalmente diferentes daqueles do passado, que estiveram aqui, levaram para a Série B, colocaram em risco esse patrimônio tão importante que é o CT Pelé, entre outras coisas. Eu poderia ficar discorrendo aqui a noite toda sobre esse tema, sobre esse assunto, de quantos prejuízos foram causados, lógico que não generalizando, historicamente, né, na vida da instituição do Santos Futebol Clube. Então compete a nós, e vocês que têm um poder de comunicação, de convencimento, né, de influenciar e de formar opinião, juntar, unir esforços. Quando tiver errado, tem que vir criticar, tem que vir falar. Nós estamos aqui de peito aberto. Tanto que eu vim aqui num canal, na maior tranquilidade do mundo, porque quem não deve não teme. Essa é a verdade dos fatos. Eu estou aqui enquanto santista. Minha vida política não tem absolutamente nada. Ela foi totalmente construída à parte do Santos. Eu me elegi deputado federal, eu fui vereador, eu ocupei os cargos públicos, políticos na minha vida, e graças a Deus eu ocupei esses cargos, que Deus permitiu que eu tivesse agora, a convite do presidente Marcelo Teixeira, ocupando, né, seja do teu agrado ou não, uma função de confiança, né, do presidente. E graças ao meu currículo, à minha história de vida, às relações políticas que eu construí, permitindo que eu esteja lá em Brasília para tentar, de alguma forma, equacionar e solucionar um problema que é da instituição, que outros não tiveram Júnior, né, o respeito, a responsabilidade e a capacidade de resolver. Deputado, meu ponto não é com você, eu não te conheço, não posso te falar que você é um bem, um mal, nada, porque assim, o que eu leio ao seu respeito, eu nunca li. O meu oportunidade para a gente o meu ponto não é esse. Na relação. O meu ponto, mas a tua o meu ponto é só enquanto não, meu ponto é só enquanto santista, eu gostaria de que no Santos tivesse um organograma um pouco mais bem definido de todos os cargos. É a reforma do estatuto, Rodolfo. Aí não compete a mim, compete ao Conselho Deliberativo, uma mensagem do Executivo que já está em curso, a Comissão de Estatuto está reformando o estatuto justamente porque eu sou de uma época em que os cargos diretivos, voluntários, eles existiam. Eu não sei quantos anos você tem da sua idade, mas eu participei do... Tenho 37 anos. Não, você deve ter acompanhado, você não é tão novinho assim. Então, lá atrás, quando teve a reforma do Estatuto, excluíram os cargos diretivos para criar os cargos de gerência, remunerados, os executivos. E, de certa forma, afastaram as pessoas que contribuem, as pessoas que conhecem a instituição, as pessoas que querem deliberadamente o bem do Santos Futebol Clube. Então, as distorções... É lógico que nem todo mundo quer colocar prego no Santos. Tem gente que, se puder tirar um prego, tira. A gente sabe que é assim. Não é o nosso caso. A gente está tentando trazer benefícios, benfeitorias, ajudar o dia a dia da instituição. Gostar dos adversários ou não. É bem da verdade. Então, assim, eu não tenho culpa, né, que as reformas estatutárias que aconteceram no passado, de certa forma, lesaram o clube nesse sentido. Acho que os executivos são bons, os cargos remunerados são bons, mas nada mais importante do que você ter abnegados, né? Você ter pessoas que façam do Santos um sacerdócio. Né? Não um meio de sobrevida, ou não um meio de sobrevivência, não um meio de existência. É isso que a gente condena no Santos. A vida inteira eu condenei isso no Santos. E vou condenando. Enquanto o Santos não virar uma SAF, for um regime associativo e tiver eleições a serem disputadas, pode ter certeza que eu serei o maior combativo, o maior debatedor que irei, de certa forma, combater todos os malfeitos do passado e evitar que os alpinistas sociais, né, evitar que os oportunistas de plantão, aqueles que nunca foram absolutamente nada na vida. O Rueda, vamos falar do Rueda. Ele é um cara bem sucedido do ponto de vista financeiro, mas do ponto de vista de Santos, de futebol, né, de relação pessoal, de conhecimento de causa, claro. Era zero. Era zero. Então nós não podemos permitir que pessoas com essa essência não se aproximem do Santos Futebol Clube. Volto a repetir. O dia que virar SAF, vamos bater palma. Enquanto tiver eleição e o regime for associativo, vai ter no Júnior Bozella um cara que vai combater todo tipo de safado salafrário que queira se apropriar do Santos Futebol Clube. Tá certo. Então tá dito. Obrigado pela participação. Obrigado à audiência. A gente vai se falando. Logo mais tem vídeo novo aqui no canal. Deixa o seu like se gostou. A gente se fala até a próxima. Abraço. Valeu.